Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos acompanha. Mais um Na Volta a gente compra, mas hoje é especial. A gente sempre traz pais aqui para o estúdio, né? Vocês que acompanham sabem. Mas dessa vez vai ser um especial Dia dos Pais. E, gente, falar de geração é muito interessante, né? Eu estava até comentando aqui com os meus convidados como que a geração das mães mudaram, né? Então, como a criação da minha mãe foi diferente, da minha avó nem se fala, mas a dos pais, como mudou? Hoje em dia a gente vê, né, muitos pais participativos, informados, com disposição para estar ali participando da vida dos filhos, mas antigamente, não que isso não existisse, é claro que existia, né? Nossos pais amados, queridos, sempre do nosso lado, mas com uma participação diferente do que a gente vê hoje. Por falta, querendo ou não, da informação, que hoje, querendo ou não, a gente está aqui com o tablet na mão, está vendo várias opções de pessoas que a gente gosta de seguir, acompanhar e pegar exemplos para conseguir ali ajudar na criação dos nossos filhos. Vou parar com essa ladainha e vou apresentar quem está do meu lado hoje, Eliezer, influencer e também pai da Lua e do Ravi que está a caminho. Bem-vindo, Eliezer. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. E olha, ao lado dele, primeira vez em gravação, hein, gente? Olha que privilégio. O seu Luiz Eduardo, que é comerciante e pai do Eli. Bem-vindo. Bem, muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui com você. Legal, então vamos falar sobre isso, né, gente? Parentalidade como um todo. Antes a gente dividia muito, né? Mãe, pai. Agora é todo mundo participando da criação. Então eu queria começar com você, seu Luiz. Como que o senhor enxerga? De que ano que o senhor é, por exemplo? Eu nasci em 1966. 66 anos, quase 60 anos. Quase. Eu vou fazer 58 agora, dia 8. Olha que legal, no Dia dos Pais. No Dia dos Pais. Que homenagem, hein? Seu Luiz, o senhor hoje vendo o seu filho, pai da Lua, ali a caminho do Ravi, como que o senhor percebe essa mudança da geração? Como que o senhor era e como que o senhor vê hoje o seu filho sendo pai? Olha, para mim uma satisfação, uma surpresa muito grande ver o meu filho pai e como ele está sendo pai. Porque antes né, ele era uma pessoa assim, ele trabalhava e viajava muito, e nunca foi de muita namorada, não, mas viajava muito, de curtir muito a vida dele. E eu ficava preocupado, né, que viajava muito. Eu tenho muito medo de avião, não ando de avião de jeito nenhum. Então, várias vezes ele quer me levar para algum lugar, mas não vou. Mas então eu ficava preocupado, pai, eu estou indo em tal lugar. Aí ele chegava, pai, mas você acabou de chegar agora, meu filho, já está indo para outro lugar, então tinha aquela preocupação. Aí agora com ele, né, casou, a Lua, ele agora está mais caseiro, está um super pai, e aquela coisa assim, é uma coisa gostosa, eu fico mais acompanhando ele pela internet, que eu moro longe, então não dá para vir todo mês, né, nem toda semana. Então eu fico vendo, e eu tenho um comércio, e o mais gostoso de tudo, eu sou de Volta Redonda, o mais gostoso que eu nasci, criei lá, e toda a minha família, meu pai também. Meu pai era comerciante em Volta Redonda, faleceu, a família toda do meu pai. E é gostoso que as pessoas vão aonde eu trabalho e falam assim, olha, eu amo seu filho, poxa, inclusive ontem à noite nós estávamos conversando, tem uma senhorinha que vai lá, ela fala assim, olha, eu amo seu filho, eu nunca vi seu filho pessoalmente, eu amo seu filho. Porque a maneira como ele trata a esposa, a maneira como ele trata a filhinha dele, assim, coisa que mexe comigo, ela falando comigo lá. Porque eu tenho um filho que não me dá atenção, que ele tem um filho, né? O filho dela tem um filho, que é neto dessa senhora, não dá atenção para o filho, e eu vi o seu filho, e toda vez que ela passa lá, ela fala, olha, eu amo seu filho, sem nunca ter visto o filho. Tanto é que eu trouxe uma camisa que para ele autografar, para ela. Legal. Entendeu? Então, para nós que somos pais, é gratificante errar, errei como pai e tudo, mas aquela coisa, meu filho nunca me viu fumando, bebendo, brigando. O meu filho só me viu ou no trabalho ou dentro de casa. Ou no trabalho, dentro de casa. E aquela coisa de criação. O meu pai era a mesma coisa. O meu pai ou estava trabalhando ou estava dentro de casa. Perfeito. Entendeu? Então,
eu fui criado assim e e sigo até hoje, já vou fazer 58 anos agora, e sigo nessa linha também, entendeu? Hoje em dia tem motivo de briga esse negócio de eu só fico na minha casa e eu só vou pro trabalho. Porque os tempos mudaram, né? Então eu falo para ele, ó, a gente tem que olhar, não que o que o meu avô tenha te ensinado seja uma coisa errada, só que o mundo evoluiu, né? Então assim, hoje em dia tem uma coisa, tem uma particularidade do meu pai, que meu pai eu tenho um irmão de 12 anos. Então meu pai também é um pai que acabou de ser pai, 10 anos para cá, muitas coisas, já é um mundo diferente daquele de quando eu nasci. 35 anos atrás. Então, eu fico falando com ele. Você não pode privar o Miguel, tem 12 anos, você ficar só nessa de ficar dentro de casa, ficar dentro de casa. Na minha época de 12 anos, realmente, a gente não tinha tanta coisa para fazer, né? Uma viagem de avião, ir para uma cidade diferente, era um pouco mais difícil. Sim. Não era tão fácil, mas hoje em dia está muito fácil. Sim. Então, assim, vamos olhar para aquilo que o meu avô, né, que já está no céu, ele te ensinou, e olhar com uma outra perspectiva, porque não é que seja errado, mas aquilo que no dia de hoje talvez não caiba mais, né? E eu acho que a gente fica tendo, hoje em dia a gente tem muito essa troca, porque eu estava falando com ele ontem, essa conversa que ele estava falando, que ele falou que teve comigo, foi exatamente isso, eu estava mostrando para ele, eu acho que tem coisas que eu pego e como exemplo e quero usar com a Lua, quero usar com o Ravi, que eu acho incrível, e tem coisas que eu vou olhar, que eu olho assim e falo assim, isso aqui eu não quero, meu pai não é porque que meu pai foi assim, porque na cabeça do meu pai aqui, se o pai dele foi assim, se eu for igual ao meu pai, porque eu acho que era muito isso na geração Sim. antiga, né? Se eu for uma cópia do meu pai, tá tudo bem, Tá porque tudo meu certo. pai, tipo, meu pai não bebia, não fumava, sempre trabalhou, morreu trabalhando, não sei o que lá. Só que o mundo acompanha, o mundo, não que seja errado, mas as coisas mudam, né? Tem que ter um olhar diferente. Então, hoje em dia, o nosso motivo de briga é esse, tem que ver aqui em casa. Mas aí porque meu pai chega na minha casa, eu vou te falar como que meu pai chega. Ele chega no sábado, meio-dia, no domingo, 7 da manhã, tá indo embora. Ele não fica nem 24 horas, porque ele acha que tá me atrapalhando. Ele acha tudo. Não fala com ele, Zé. Não fala com ele, Zé, que eu tô atrapalhando ele. Vão incomodar ele. Não, vou incomodar ele, agora ele tá com a família dele, e aí eu vou atrapalhar ele, vou incomodar. Não. Então, assim, sabe aquela. É literalmente uma participação especial, que não é nem uma visita. Ele chega, menos de 24 horas ele vai embora. Janta e tchau. Janta e tchau, exatamente. Mas nem por mal. Sim, Entendeu? é a Tipo, criação. é o jeito dele, Com porque ele certeza. realmente ele acha que ele que ele vai me incomodar, que ele vai atrapalhar, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, a criação dele é até motivo de briga, porque ele não sai de casa, é bicho do mato, entendeu? Com certeza. Essa relação do Miguel, 12 anos, para você, são dois filhos únicos praticamente, né? Porque são de gerações diferentes também. Você percebeu que você mudou alguma coisa com o Miguel que você fez com ele? Que você falou, não, isso aqui eu quero fazer diferente, que vai ser melhor para ele? Olha, eu até tento, como faz? Como eu trabalho no comércio, muitas das vezes quando eu saio pouco com ele, quando tem que sair, lá uma vez ou outra, e o que eu faço? Eu deixo a mãe levar, entendeu? A mãe vai na casa de uma irmã que mora na beira da praia, uma tia que mora em algum lugar, aí vai. Aí quando dá para conciliar, eu fecho o meu comércio no sábado, né? Porque eu trabalho de segunda a sábado, e vou junto com eles, entendeu? Mas a cobrança da minha atual esposa é muito grande. E aquela coisa, Cobrança do quê? da cobrança disso que o Eliezer acabou de falar. Assim, de passear mais com meu filho, Sim. mostrar mais com meu filho, e diferente. Entendi. entendeu? diferente. Criar diferente agora. Então, o que eu faço? Eu, por ter poucos amigos assim, poucos amigos de intimidade, a gente ontem conversando, e depois, quando eu fui dormir, fiquei conversando com a minha esposa, realmente eu tenho que participar mais com o meu filho, porque aquela coisa, a idade que eu tenho, ele está mais atualizado de tudo. E conversar com ele, mais que eu converse, vai me dando mais liberdade de ficar mais na casa dele, de eu abrir a geladeira, de eu me servir e coisa, entendeu? Então, isso para mim está sendo muito bom, entendeu? Esse final de semana foi muito bom. O senhor está percebendo essa mudança? Que eu estou assim, eu estou me abrindo mais, entendeu? Estou me abrindo mais, não estou mais tão fechado, eu estou abrindo esse final de semana. Eu já brinquei mais com a minha neta, eu já abri a geladeira, eu já fui na cozinha, eu já ajudei ele lá a jogar água lá no jardim dele. Legal. Então, eu estou sentindo que
é bom, entendeu? Conversar com ele é bom, porque uma coisa é você ter, quando você chega na casa de ninguém, de alguém, essa pessoa, ela fica daquele jeito, não te dá liberdade. Uma coisa é você chegar na minha casa e eu falar que, olha, a geladeira ali, o banheiro ali, fica à vontade, ó, vamos ali, vamos no mercado comigo ali, vamos comigo ali, vamos jogar água no jardim, e isso vai deixando, vai te, entendeu? Vai Sim, com te certeza. soltando, entendeu? E a pessoa quer a tua presença. Então é gostoso que a gente sente que as pessoas faz questão da presença da gente. Mas lá em casa eu proponho várias revoluções com a minha madrasta, que é a atual esposa dele. Porque, igual, por exemplo, ele tem medo de avião. Você pode ver que quando ele começou a entrevista, ele já foi na ferida. Então, Eu tenho medo de avião. as coisas que ele tem medo, ele, tipo, ele acaba privando, de uma certa forma, como se fosse, ele tem medo de avião, ele não anda de avião. Aí, quando tem uma oportunidade pro Miguel ir para algum lugar que tem que pegar avião, ele, não vai. Mas por que não vai? O avião não vai cair, porque ele tem medo de avião. Então, na cabeça dele, o avião vai cair, vai explodir, vai ser sequestrado, vai ser jogado contra as torres gêmeas, entendeu? Acontece de tudo. Não tem mais torre gêmea, É, fica né, tranquilo. então, e aí lá em casa eu fico propondo revolução. Eu falo, não, ô Leila, você pega e você vai, meu filho. Você compra a passagem e você vai. Sim. Porque se for depender dele, porque assim, eu entendo que meu pai já está fazendo 60 anos. Fazer ele mudar da água para o vinho é um processo. Vai mudar da água para o vinho é mais difícil, né? Mas eu tento mostrar agora com outro olhar, porque agora eu também sou pai, com um olhar mais amplo da situação, que tipo, entendo, você tem medo, vamos respeitar o seu medo, quer trabalhar o seu medo, beleza, vamos trabalhar o seu medo. Você não quer trabalhar o seu medo? Tudo bem, é um direito seu. Mas você não pode privar que o Miguel, que tenha 10 anos, 12 anos, ele não faça, não viva pelo seu medo, porque ele não tem medo e ele precisa conhecer, porque senão daqui a pouco ele vai fazer 18, vai ter uma vida, que uma hora ele vai se desgrudar de você. Sim. E aí ele vai cair despreparado. Eu comecei a viajar com 25 e foi uma confusão também, porque ele achava isso, ele achava que o avião ia ser sequestrado, que tudo ia acontecer comigo no avião. Só que eu sempre fui muito, como é que eu vou te dizer? Meu pai e minha mãe, eles se separaram quando eu era muito novo. Então, mesmo não querendo, existia uma distância. Ele mesmo ausente se fazia presente, ele Sim. sempre honrou as questões dele, os compromissos dele como pai, né? Só que ele nunca estava 100%. Então, nesse nunca estar 100%, ele não conseguia me privar das coisas que eu gostava de fazer, Sim, perfeito. porque ele não tinha a presença do dia a dia lá em casa. Porque eu tenho certeza que se ele fosse casar com minha mãe ainda, não, avião você não vai não, porque você vai cair, você vai não sei o quê, você vai de ônibus, não pode ir de ônibus, entendeu? Então, a questão da minha mãe ser separada do meu pai permitiu que eu vivesse outras coisas. E eu tento trazer esse ponto para ele, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa conversa de pai e filho, que eu coloco um pouco a minha visão, a forma com a qual eu vejo. Mas nunca diminuindo ou invalidando aquilo que ele acredita, porque eu entendo que são gerações diferentes, Com né? certeza. Mas a gente pode dizer que você se inspirou no seu pai em vários aspectos e hoje o senhor se inspira também no Eliezer como pai. Hoje, por exemplo, com o meu menino de 12 anos, eu tento, assim, ser mais próximo a ele. Eu chego em casa agora do meu serviço, antigamente eu chegava e tomava um banho e ia fazer outras coisas. Agora não, agora eu chego, primeira coisa, eu tomo um banho e vou lá. Às vezes ele está no computador, eu brinco com eles, ou dali a pouco ele desce, a mãe dele também desce, eu estou lá embaixo fazendo alguma coisa, aí os dois vêm me sacanear, vêm me brincar comigo, me caçoar e tudo. E eu estou tentando fazer o que eu não fiz com ele, que eu vejo que ele está fazendo com a Lua, que Que é uma paternidade participativa. aquela coisa assim, eu por exemplo, eu levo meu filho todo dia no colégio, entendeu? Porque o colégio dele, ele estuda longe de casa, então eu faço questão, em vez de eu pagar uma van ou para alguém levar, eu faço questão de levar. O Eliezer, eu levava também para o colégio. Meu avô levava. Quando era você, era meu avô. Quando não era eu, era meu avô. Nunca deixei de levar. Nunca deixamos de levar. Então, com o meu menino agora, Luiz Miguel, eu faço questão de levar e paro o carro na porta, desço e entrego ele lá na portaria. Ó, dou um beijo nele, ó, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele me dá um beijo. Entendeu? Ele não tem aquele negócio, não, pai, não faz isso, que, pô, fica chato, é cafona, não. Entendeu como é que é? Ele tem 12 anos, mas ele me beija, ó, te amo. Aí fica naquele negócio, ó, aí vai com Deus, tal, as coisinhas de moleque de 12 anos,
E é gostoso, satisfatório para mim. Com certeza. Aí, hoje em dia, né, você pai da Lua, a Lua tá com 2 aninhos. Não, tá com 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Você, por exemplo, sabe o que que a Lua come, sabe como que é, o cardápio da Lua, a Lua não pode comer doce ainda, a Lua não pode isso, não pode aquilo. Você sabe tudo isso da rotina dela. Tudo. O senhor sabia o que que o Eliezer ia comer, ou não vai deixar de comer ou não comer, ou gosta disso ou daquilo? Não, na época do Eliezer, ele tinha babá. E a Eu tinha babá, babá? a Wanda. Eu não sabia. Você teve 3 babá, você e a Isabela. A Wanda, ela só fazia as coisas assim, vamos pôr, que era boa na época para eles, né? Os legumes, carne, frango, essas coisas parecidas. Então, a babá fazia as coisas de acordo para eles. Eu, vamos pôr assim, a minha obrigação é comprar, né? Tem que comprar uma batata salsa, alguma coisa, uma carne, um frango, e eu ia comprar e ela dava o melhor para ele e para a irmã dele. E eu trabalhava. Agora, eu só sabia que ele comia porque eu comprava. Agora, hoje o Eliezer sabe. Até eu sacaneio ele. Eu falo, olha, qualquer dia que a Lua for lá em casa, eu vou dar sorvete, vou dar pra ela. Não vai pra casa do vô. Só vai pra casa Porque eu vou estraga, Lá né? pra casa do avô. Nossa, mas isso aí foi uma questão pra mim, viu? Porque na hora que minha filha nasceu, não sei o que, começou a comer. Aí, dos dois lados. Dá um ciquilinho. Eu falei, gente, vamos lá, vamos conversar. Mudou, as coisas mudaram. Mas eu acho que isso tudo, isso é por conta da informação que a gente tem hoje, muito mais prática, né? Isso vai transformar a criança em viciada em doce. Putz, eu não quero. Então, aí a gente vai conseguindo mudar isso, né? Mas o ponto que eu queria chegar é as obrigações de, por exemplo, marcar médico, dentista, fazer exame de sangue, de fezes, de xixi, nananã. Tudo isso que é uma criança, achar babá, achar escola. Escola é boa, não é boa? Professora é legal? Quem são os amiguinhos? Comprou o presente do aniversário que tem? Você faz isso hoje, Eli? Eu e a Vi, a gente divide muita coisa. Legal. Então, assim, depende muito de como tá a nossa semana. Vamos supor, essa semana como é que você tá? Então tá, tem médico da Lua, precisa levar médico, igual semana passada tava com uma questão na pele, porque a Lua tem uma pele muito sensível. E a gente marcou, chegou no dia, olha, não dá porque eu tenho a gravação, que eu tenho muita coisa para fazer, então chama o nosso motorista, vai com a Lua. Aí às vezes a Vi não pode, eu vou, a gente divide muita coisa, eu acho que é sempre 50%, 50%. Eu acho que a questão de marcar, de fazer a troca no WhatsApp ainda fica muito com a Vi. Então, por exemplo, a comunicação dela com a babá, ela é muito mais eficiente do que a minha com a babá. Sim. Então, tipo, qualquer coisa que a gente quer falar com a babá, a gente conversa nós dois. Sim. E ela passa para babá. Então, essa comunicação é dela com a babá, porque eu acho que funciona melhor, sabe? Eu acho que a babá olha para a mãe com outro olhar do que com o pai. Sim. Mas as decisões são em comum, a minha com a Vi. Tipo, às vezes tá com uma questão, fulano fez isso, o que você acha? Eu acho que tem que ser dessa forma, então deixa eu converso com ela. A gente divide a decisão, mas a comunicação fica mais com a Vi ali. Mas essa questão de marcar médico, de fazer isso, fazer aquilo, a gente sempre fica quando não faz os dois, que eu gosto de estar presente também, ela também gosta. Igual, por exemplo, a gente levou quase 2 meses para levar a Lua no dentista, porque, por exemplo, tinha que levar com 1 ano, a gente só levou com 1 ano e 2 meses, porque não batia a agenda dos dois para ter esse momento com a Lua no dentista pela primeira vez. Sim, então, perfeito. tipo, a Vi não abria mão de ir com ela e eu não abria mão de ir com ela. Então, a agenda dos dois, tipo, nossa, pelo menos a primeira vez tem que ser os dois juntos, Sim. que a gente queria. E acabou que o dentista foi lá em casa. A gente não conseguiu. Resolvido. Nossa, melhor coisa. A gente não conseguiu um horário para os dois, porque São Paulo é uma coisa de dois. Não é que você não tem uma hora no seu dia, a gente tem uma hora no nosso dia, mas o problema, às vezes, a ida e a volta leva o dia inteiro por conta de trânsito e tudo mais, então não dava ali. E aí, então a gente divide muito as tarefas, sabe, dessa forma. Sim. Porque a Vi também vive cheia de coisas para fazer, é impossível, né? Senão a Lua vai deixar de fazer coisas. E eu acho muito legal dessa forma que a gente lida com a Lua, porque lá em casa a gente tem, por exemplo, eu tenho o meu momento a gente se respeita muito. Então vamos supor, o momento da Vi com a Lua é diário na banheira. A Vi não abre mão de não dar banho na Lua. A Vi dá banho na Lua todos os dias e ela toma banho com a Lua. A gente tem uma banheira no quarto da Lua, ela entra, as duas têm o momento dela. Legal. E o meu momento já é o momento do livro.
Porque antes de entrar na banheira, eu tô no quarto, aí vamos ler um livro, que a gente já fica aprendendo os animais. E as minhas atividades, a Vi, aula de música, a Vi que leva. Então já está na nossa agenda, nenhum compromisso é marcado naquele dia, naquele horário. Perfeito. Porque a Vi vai fazer aula de música. E o meu é na natação. Eu gosto de Legal. mergulhar, então eu que levo para natação. Então a gente divide muito as atividades da Lua, sabe? Com Legal. a participação ali. Pra ela ter, tipo, a brincadeira que eu faço com a Lua, a Vi, ela não executa, ela não faz a brincadeira. Tipo, você quer brincar disso? Chama o papai. Aí a papai, vem cá, ela quer brincar de bolinha. Então, é a brincadeira do pai com a Lua. A mesma coisa, a Vi tem uma brincadeira que é só dela. E a Vi fica ensinando muito. Quem ensina as coisas pra Vi, tipo, hoje em dia a Lua faz assim, quando fala que eu te amo. A Vi que ensina as coisas pra ela. Então, tipo, quando ela vem com o negócio, o que é isso? Eu que ensinei, minha mãe que ensinou. Então, é muito gostoso isso, essa troca, sabe? Essa divisão. Porque é justamente, né? A criação é o pai e a mãe, Sim. ali, mesmo que não seja. Porque ninguém é obrigado a ficar casado pro resto da vida, né? Sim. Separou. E isso é uma escolha tão importante até pros filhos, né? Pra não ficar vendo o pai brigando, aquela coisa desgastante. Eu acho que tem que ser saudável. Mas o senhor viveu isso? De tipo, isso aqui, eu levo o Eli pra jogar futebol. Aconteceu. Eliezer começou a trabalhar muito cedo. Primeiro começou a trabalhar comigo, depois ele foi trabalhar numa gráfica em Volta Redonda e ele fazia faculdade muito distante. Aí ele saía, o horário dele sair, ele sempre perdia a primeira aula. Aí a irmã dele falou assim comigo, pai... pegar o transporte, o ônibus demorava, trânsito, Sim. enfim. Aí a irmã dele falou comigo assim, pai, o Eliezer tá perdendo a primeira aula todo dia. Eu falei, por quê? Porque a hora que ele sai, eu tenho que pegar 2 ônibus e tal. Aí eu falei, bom, então a partir de hoje eu vou levar ele todo dia, até os 4 anos dele de faculdade. Me levava na Aí faculdade. o que eu fazia? Ele ia comigo, eu pegava ele na porta do serviço dele e ele já ia dirigindo, fui ensinando ele a dirigir e tal. Aos trancos e barrancos. Eu falei, ele é o pior professor do mundo para ensinar a dirigir. Ele não tem paciência nenhuma. É assim, criatura. Vamos! Você tá vendo o buraco não, pô? Mas eu acho que não é só ele não, viu? Meu Deus do céu, até hoje andar com meus pais é terrível. Já dei muito castigo nele, eu deixava ele domingo a manhã inteira, manobrando o carro, estacionando o carro, punha lá 2 caixotes lá, você vai ter que pôr o carro, se vira aí que eu... Entendeu? Aprende na raça. Muito bom. Vai que a vida te ensina. É isso aí. E quais foram as suas maiores inspirações para ser um bom pai? Então, seu avô, sua mãe, suas referências. Meu pai nunca bebeu, nunca fumou. Meu pai nunca entrou no cinema. Meu pai nunca foi numa praia, porque meu pai veio de Minas, muito pobre, e veio para Volta Redonda, família muito grande. Meu pai faleceu, o filho mais velho. E ele veio dos cantão de Minas e veio para cá para ser ajudante, que eu tinha um tio que trabalhava na feira e antigamente as barracas eram carregadas na carroça. Então meu pai lá em Minas, a família passava muita necessidade e esse tio foi visitar minha avó lá e falou, olha, deixa eu levar o Eliezer, porque o nome do Eliezer do Carmo Neto aqui é em homenagem ao meu pai. Meu pai chamava Eliezer do Carmo. Legal. Então o meu tio esteve em Minas e falou, deixa eu levar o Eliezer, que é o mais velho, para Volta Redonda, aqui vocês estão muito limitados, Volta Redonda está crescendo. Então deixa eu levar. Então meu pai veio para Volta Redonda para ajudar o meu tio e dali ele começou e tal. Aí trouxe o outro irmão dele, que era o Celso, depois conseguiu montar uma barraca para eles, né? Meu tio ajudou, eles montaram a barraca. Aí meu pai foi, trouxe a família, pediu um caminhão emprestado para alguém, trouxe a família toda com a mudança para Volta Redonda. E aquela coisa, eu sempre trabalhei com meu pai, minha vida toda. Aos 7 anos, eu ia para a feira, mas dormia debaixo da barraca. A gente ia meia-noite para a feira. Então, eu não tinha com quem ficar, não tinha babá. Para mim não ficar em casa sozinho, eu ia, minha mãe me punha para dormir debaixo da barraca. Então, fui acompanhando, e eu vi aquela coisa assim, o meu pai, ele vivia para mim, entendeu? Ele abdicou da própria vida para viver para mim. De que maneira? Ele me ensinava, quando eu falava alguma coisa, alguma palavra desagradável para alguém, ele, olha, não faz isso, né, ofende as pessoas e tal. E eu nunca vi meu pai fumando, nunca vi meu pai bebendo.
E eu trabalho com bebida, com cigarro. Eu nunca fumei, nunca bebi. Olha isso. Entendeu? Nunca O bebi. exemplo, Então, né? eu tive os bons exemplos assim do meu pai. Meu pai nunca brigou, eu nunca briguei, nunca saí na mão com ninguém, nunca nada. Eu pago para não ter problema, entendeu? Então, não, irmão, põe na minha conta aí, eu pago, não é meu, não, mas eu vou pagar. Eu prefiro pagar do que ter problema, Com entendeu? certeza. Então, eu tenho certeza disso. Meu filho nunca me viu bebendo, chegar em casa bêbado ou com cheiro de cigarro, ou meu pai brigou na rua. Nunca. Nenhum dos três. Até E a hoje eu sua sou assim. mãe era essa mãe que trabalhava? Porque antigamente a gente via muita situação das mulheres ficarem em casa com os filhos, Muito cuidando. submissa, né? Exatamente. E os homens iam trabalhar. Isso aí. Isso na sua vida não foi. Você ia junto com seus pais, que sua mãe também estava na A batalha. minha mãe ia para feira junto com meu pai. Legal. Meia-noite a gente saía, meia-noite a gente saía para ir para feira, para montar a barraca, que a feira começava às 5 horas da manhã, abria a feira. Então tinha que montar a barraca, fazer as compras e arrumar Sim. a barraca. A minha mãe ia junto. Entendeu? Quando terminava a feira, a gente ia embora para casa, a minha mãe lá já me dava almoço na feira, comprava de algum lugar, e a gente voltava para casa, e meu pai ia fazer as coisas lá, e eu Ficava com a sua mãe. ficava com a minha mãe. Perfeito. Entendeu? E aí vendo, né, essa geração, seus avós dessa forma, trabalhadores ali na feira, seu pai dormindo embaixo da barraca, tal, para tudo isso acontecer. Como foi a sua criação? Seu pai se separou da sua mãe, você tinha 8 anos. A partir daquele momento, sua mãe fazia todas essas coisas. Qual que é a imagem que você criou assim, tipo, nossa, minha mãe vive na batalha para fazer com que eu e Isabela tenhamos uma boa vida? Como que você viu essa relação assim? Meu pai é presente, mas o presente também é dentro de casa todos os dias, o tempo todo. Por mais que minha mãe, assim, meu pai e minha mãe teve foram muitos anos de separação, né? Assim, foi quase 10 anos de separação, porque teve altos e baixos, mas o que eu achava interessante na relação deles é que talvez os dois, muitas vezes, não se davam bem, tipo, entre eles, porque estava naquele processo de separação. Sim. Então foi um processo desgastante entre eles. Só que toda vez que envolvia a gente nas decisões, a minha mãe trazia ele. Então minha mãe sempre colocou o meu pai dentro da casa. Ela, tipo, separou, não quero mais falar com seu pai. Ela não queria falar mais com meu pai. A relação dos dois tinha acabado. Perfeito. Mas só que ela sempre respeitou a relação da figura dele como pai, né, dentro de casa. Então, tipo, se você fez uma coisa errada, eu vou te dar um castigo, mas eu não vou fazer sozinho. Eu vou trazer o seu pai, nós vamos decidir juntos a decisão, o que vai fazer com você. Vai trazer seu pai aqui e a gente vai decidir o que vai acontecer. Então, ela sempre priorizou, ela sempre manteve essa figura, o pai, a figura dele dentro de casa, mesmo separado, sabe? Então, eu acho que isso foi muito interessante, porque por mais que eram separados, eu fui criado com pai e mãe na mesma proporção. Ele não presente no dia a dia 100%, igual de manhã, de tarde, de noite, igual, Sim. né? Mas ele sempre estava nos momentos que precisava estar ali. Perfeito. O meu pai teve uma coisa também, que quando, sei lá, quando eu tinha 8, 9 anos, eu não lembro a idade mais ou menos. Quando meu pai se separou da minha mãe, a forma que ele encontrou de ficar próximo era me levando para trabalhar junto. Então, trabalhar assim, né, para ficar com ele na lanchonete. Então, foi acho que aí que eu desenvolvi muito cedo a questão do trabalho. Então, eu comecei a ver ele trabalhando e tudo mais. E isso eu tinha o quê? 10 anos, 8, 9 anos? Uns 10 não anos. lembro. 10 anos. Então, foi a forma que ele encontrou, tipo, eu tô longe, mas eu tô perto. Eu tô separado da mãe deles, mas eu tô perto, sabe? E a minha mãe, minha mãe sempre foi vendedora. Então, ela ainda dividia. Então, ela usou muito a minha avó, mãe dele. Tipo assim, a relação dos dois tinha acabado, mas ela ainda tinha a rede de apoio dela, que ela, tipo, ela não. Agora estou sozinha, independente, não preciso mais disso tudo. Não. Ela continuava, eu preciso de você. A gente chamava a avó Tatai, que a mãe dele é Julieta, a minha avó. E aí, preciso de você. Então, ela dividia muito a criação com a minha avó. Então, eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas avós, pelo meu avô, que é o pai dele, sabe? Sim. E como eram 2 avós, a Isabela, a minha irmã, ficava com a mãe dela. Então tinha essa dupla, né? Tipo, vamos dar um filho para cada avó ali, porque eu preciso trabalhar também igual você. Então minha mãe continuava trabalhando também no shopping e tudo mais, e as coisas foram acontecendo dessa maneira. E tem uma curiosidade Claro. nisso tudo.
a minha lua de mel com a minha atual esposa, quem foi na minha lua de mel junto com a minha Fui esposa eu e Isabela. foi ele e ela. Ai, que Irmã. legal. Fomos pro lua de mel. Foi pra Cabo Frio. Fomos para Cabo Frio e eu falei, olha, vamos ter a lua de mel sim, vamos ficar lá uma semana em Cabo Frio, mas o Eliezer e a Isabela vai. Ela falou, beleza, vamos. E fomos 4. Que legal. Lua de mel. Gente, muito bom, né? Ter Bom. essa relação de amizade com os pais, É isso né? aí. Porque a gente cresce e, querendo ou não, é bem isso que a gente falou. Um inspira o outro. Eu acho que, tipo, as formas de criar, elas inspiram. Inclusive, você fala bastante, com bastante orgulho, né? Meu pai me ensinou a como pescar o peixe, Sim. enfim, me deu toda essa bagagem para eu hoje ser quem eu sou. Isso, de fato, essa é uma das coisas que você vai querer passar para os seus filhos. O que mais você vai passar dessa relação tão bonita de vocês? Eu acho que o principal é lealdade. Eu acho que toda relação, eu acho que o princípio básico de uma relação é a lealdade. Seja com o filho, seja com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, eu acho que a lealdade, eu tenho isso para mim, que a lealdade é o primordial. E aí eu vendo a lealdade que, por exemplo, meu pai teve com meu avô, porque eles eram além de pai e filho, eram amigos, eram sócios, eram confidentes, eram tudo, né? Eu tenho muita lealdade com meu pai, porque mesmo que a gente não tenha uma relação, tipo, o dia inteiro falando um com o outro, né? Eu sei que se o mundo cair, com quem eu vou contar é com ele. Então, isso eu acho que é o principal que eu quero construir com a Lu e com o Ravi. Eu e a Vi, a gente fala muito sobre isso, tipo, lá dentro de casa. E quando eles crescerem, eles não podem ter medo de falar com a gente o que vai acontecer. A gente precisa estar sabendo de tudo. Então, tipo, por mais que a gente... Nossa, vai ser difícil isso, né? Vai saber disso é muito difícil, mas ainda assim é melhor saber, melhor, né, para criar essa relação. Que eles se sintam confortáveis em trazer tudo. Então, tentar... Não, tipo, quando eles trouxerem alguma coisa, não, tipo, como assim? Exatamente. Não é isso, não é por aí, não. Cara, respira fundo, tudo bem, vamos conversar. Que interessante isso, né? Vamos trazer. E o outro lado, isso também. Lá em casa, eu tenho muito medo, porque, por exemplo, o que motiva um ser humano? Então, eu fico perguntando o que vai motivar a Lu a crescer e ser alguém, porque tem muita gente que motiva o quê? O dinheiro, muita gente motiva uma carreira, o motivo, né? Sim. E assim, a Lua teoricamente, ela já vai crescer com isso tudo, ela já vai crescer já com uma carreira, se ela quiser seguir isso, o que ela quiser, ela vai ter acesso ao que ela quiser. Sim. Né? Daqui a pouco ela vai começar a entender a condição dos pais dela, e aí eu fico pensando sobre isso, tipo, o que vai motivar a Lua? Porque o que me motivou quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente para me tornar um ser humano, um adulto melhor, era o trabalho, era isso, era aquilo. Então a gente fica muito com essa questão, eu e a Vi conversando, o que vai motivar a Lua? Então a gente tenta, como é que eu vou colocar? Para ela que não seja uma pessoa fútil, uma pessoa vazia, uma pessoa que acha que, tipo, meus pais têm condição, eu sou famosa, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu posso tudo, passar por cima de todo mundo. Perfeito. E não é muito assim. Então, essa questão dele ensinar a trazer o peixe, meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele falou assim, eu vou te ajudar, vou te ensinar a comprar um carro, vou te ajudar a comprar um carro. E aí ele pegou e falou o seguinte, você vai trabalhar 1 ano aqui, e você vai juntar dinheiro, vou te ensinar a juntar dinheiro. O dinheiro que você juntar, eu vou dobrar. Então, se você juntar 10 mil, eu vou dar mais 10 mil, você vai lá e compra o seu carro. Se você juntar 1.000, eu só vou te dar mais 1.000. Sim. Então, você não vai conseguir comprar o carro. Então, ele me mostrou, ele foi me ensinando realmente a conquistar as coisas que eu tenho, que eu conquistei ao longo da minha vida. E isso foi muito importante. Eu acho que também a principal coisa, o principal ponto da nossa criação, da minha criação com ele, né? Que eu quero trazer para os meus filhos, é justamente isso, ensinar, mostrar, não dá, né? Porque sentir produtivo, exatamente. Né? Você falar, nossa, eu consegui. Lógico, a gente com estrutura familiar, estrutura financeira, família, né, com suporte, a gente não pode dizer que é meritocracia, né? Essa coisa, não, eu mereci. Mas, na verdade, é essa coisa de que
Não, eles me deram, eu já estava vários degraus acima e a partir dali eu comecei a subir com toda essa base que eu tive. É bem essa sensação. E como é difícil, né? Eu com as minhas filhas também, tipo, a gente quer, essa geração nossa, nós queremos dar tudo de melhor, nós não podemos falar desse jeito, aquilo outro, mas as cobranças, elas são muito maiores, porque como a gente tem essa informação, a gente sabe que isso não é bom fazer. E no fim das contas, quando o senhor criava seus filhos, o exemplo que o senhor tinha eram dos seus pais. Dos Então, meus pais. com certeza, não foi. Se em algum momento o senhor, a gente pode dizer bem entre aspas, falhou como pai, eu não troquei muitas fraldas. O senhor trocou fraldas? Não, eu trocar fralda não, mas eu ficava. Quando ele passava, ele tinha muita alergia a leite. Leite. Tá. Porque quando ele nasceu, nós ficamos 1 ano na casa do meu pai. Ele. Terrível de leite. Então, o que eu fazia? Eu acordava 4h30 da manhã para a gente ir lá no lugar, tinha um senhor que vendia leite de cabra. Custou muito os pediatras descobrir que ele tinha alergia a qualquer tipo de leite. Qualquer tipo de leite. Hoje tem vários tipos de leite aí, mas na época... Hoje se eu falo leite de cabra com a minha pediatra, ela pega... Não, gente, ela corta a minha garganta. E ele só parou eu já falei isso, sabia? Eu falei assim, porque a gente tava... Desculpa cortar, mas é muito engraçado isso. Nós estávamos, quando a Lua estava muito pequenininha, ela não estava aceitando... o leite da Vi ainda era muito pouco, e ela estava perdendo peso. Lembra a fase que a Lua... A gente... Não lembro se a gente contou isso publicamente, mas a Lua perdeu muito peso no início. Ela chegou... normal, né? E a gente estava meio que desesperado, não sabia o que fazer. Aí eu cheguei na consulta com a pediatra, naquele desespero, tipo, a Lua só perde peso, vamos dar leite de cabra pra ela. Porque quando eu era pequeno, eu também tomei leite de cabra, eu fiquei forte, mas ela, você não pode falar isso daqui pra fora, você tá louco. Pelo amor leite de cabra, não. Não, gente, hoje nada, né? Tipo, um danoninho, um bifinho. Meu Deus, o pediatra sai gritando. Você fala pro pediatra quando uma criança tá com uma dorzinha aqui ou com uma diarreia, a minha avó foi mãe de 14 filhos, a mãe do meu pai, 14 filhos, e quando tava, febre, ela pegava o dedo, passava na gengiva da criança e sentia o dente. Falava, o dente tá nascendo. Aí você levava no pediatra, de maneira nenhuma, era virose, coisa parecida. Mas a avó, mãe do meu pai, ela passava o dente, o dedo na gengiva, aí fala aqui, tá saindo aqui o dentinho aqui, é isso aí que tá dando. E ele não deu certo com leite nenhum, só com leite de cabra. E o homem pegava cabra e tirava o leite da cabra às 5h da manhã. E aí meu pai lá para levar, para não deixar misturar com água nem nada, para ver que era mesmo. Tô vivo, né? Entendeu? Tô vivo. Exato. Mas esse discurso de que eu fiz isso com você e você tá aí vivinha. Falar, ai, gente. Mas eu falei que a pediatra, falei assim, olha, eu só tô vivo inteiro, forte. Ela, pelo amor de Deus, não. O tempo mudou. Eu não podia tomar mais leite de cabra. Não dá leite de cabra pra Lua, pelo amor de Deus. Vitória, não deixa ele dar leite de cabra pra Lua. Hoje em dia, até o leite da vaca. Não, que leite da vaca, só se for da vaca mesmo, com sei quantos anos. Enfim, mudou muita coisa. E hoje, o senhor estava falando, não troquei fralda. Você trocou já mês em média mais de 1.000? Muita fralda. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia, nem tanto, a gente prioriza o nosso momento com a Lua para outras coisas. Mas no início, porque quando a Lua nasceu, a gente preferiu não ter babá. Sim. A gente foi para um caminho contrário, a gente precisava... Tanto eu quanto a Vi, a gente queria viver muito a maternidade, que eu acho que era importante. Primeiro, para a gente conhecer aquele ser novo que estava entre nós. É importante para mim, para nós dois como casal, como família, porque era super recente que a gente tinha se conhecido. Sim. Né? A Lô nasceu com em abril, a gente tinha se conhecido em menos de um ano. Em menos de um ano, eu e a Vi, a gente se conheceu, beijo, a gente ficou e a Lô nasceu. Então era uma relação muito frágil. Sim. Então a gente precisava viver aquilo de forma intensa realmente, para a gente entender nossos papéis, os nossos novos papéis ali, sabe? Então eu troquei muita fralda até dezembro do ano passado. Eu acho que depois que a gente foi para casa nova, agora, que eu acho que eu não troquei mais fralda, que foi agora em fevereiro e março. Mas até lá, muita fralda. Mas a minha mãe também era muito puxa-saco. É o primeiro neto?
A minha mãe não deixava praticamente nem a mãe dele trocar fralda. Ah, Não era deixava. ela. Ela Ela era é avó. porque na época do Eliezer não existia fralda descartável. Era Era fralda de fralda de pano. pano. De Sim, pano. Então a minha mãe coitada. e a minha mãe é aquela mulher assim que ela ficava, tava chorando, deixa que eu já sei o que que é. E ia lá, então tanto é que ele ficou, ele depois já grande, até hoje, inclusive minha mãe tá lá embaixo. Até hoje a minha mãe fala no meu neto, quando fala nele, ela chora. Ai, que fofinha. Até Muito hoje, quando fala, próximo, né? Muito próximo, muito próximo, muito próximo. A minha mãe vendia produto na rua, levava ele. Eu ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, ela ia vender as coisinhas dela e levava ele junto. Vendia Entendeu? Não, Vendia junto. gente, é tão importante. Lá em casa, o trocador oficial de fraldas é meu marido, tá? Uhum. Graças a Deus, isso daí já foi estabelecido logo. Você que troca a fralda, fechou? Fechou, então combinado. Mas é porque é justamente, né? Eu acho que é tão importante a gente dar papéis. Não adianta todo mundo querer ser tudo. Eu acho que um atropela o outro, eu acho que o casal tem que estar muito alinhado em relação a isso. A gente estava falando até antes de começar o programa sobre a licença paternidade, né? Que desde 86 é a mesma, 5 dias para o pai ali conhecer o filho. Você é influencer digital, então tá todo dia em casa, não passou por isso, né? Não. E eu acho um absurdo, porque a gente evolui, nós já evoluímos tanto. Eu acho que, por exemplo, a gente vê muitas mulheres falando sobre Licença maternidade. não, sobre a maternidade em si. tá. A maternidade é bonito, né, ver. E acho muito importante os homens falarem sobre a sua paternidade, até mesmo para desmistificar muitas coisas que foram criadas no passado, igual esse papo, tipo, não, eu não era presente, mas eu comprava tudo, sabe? Eu era o provedor, Sim. porque para quebrar cada vez mais essa imagem do pai provedor. E hoje em dia eu vejo que muitos homens, eles querem exercer a paternidade de forma ativa, participativa mesmo, principalmente no começo ali, e não consegue. Por que não consegue? Porque é 5 dias para você estar para você dividir, principalmente porque esse tempo, mas você imagina, quando o bebê nasce, o pai, as pessoas acham que o pai não Precisa muito do pai. exato, precisa para muitas coisas, para Praticamente ser o tudo. suporte da mulher, Total. ser parceiro ali, porque a mulher está exausta, para Exatamente. dividir as funções, porque ele não é o protagonista, mas ele é O co-protagonista total. perfeito ali. Exato. Porque é ele que vai, porque, por exemplo, vai garantir a integridade de saúde física e mental da esposa que está ali totalmente exausta, né? Tipo assim, literalmente Sim, acabou. destruída, E 5 porque dias. a amamentação, ela consome muito. E 5 dias é nada para você estar ali, dividir esse momento com a esposa, com a namorada, com a mulher, enfim. Não, é muito, muito difícil, né? E aí, voltando a falar, desculpa, voltando a Imagina. falar, a gente já evoluiu tanto e a nossa Constituição ainda mantém esses 5 dias aí que a gente olha, hoje em dia parece uma piada. Porque como você vai, em 5 dias, né, Criar um vínculo. criar um vínculo? Não cria-se Exatamente. vínculo nenhum e é uma descarga hormonal das mulheres que elas ficam num período terrível, né? Então, tipo, se você matar alguém, você tá em liberdade porque você tem direito, de tão ruim que você tá hormonalmente. Então, essa questão, né, de não ter o pai ali, e eu acho que assim, quando você materializa aquela criança, porque a mãe já tá sentindo, o corpo tá mudando, você tá pesada. Na hora que nasce aquela criança, o pai, é como você falou, é o principal suporte para você falar, tá na mão do pai, vou descansar. Ele ama tanto quanto eu, né? E tem um detalhe, eu acredito que o amor, ele vem com cuidado. Eu acho que a palavra principal nessa equação de quando o bebê nasce, o vínculo ele é formado ali, porque a mulher, a mãe, ela está gestando, então ela está sentindo, ela tá, né, o corpo está mudando, já está construindo um vínculo com o bebê. Então, quando nasce, já tem algo construído. Para o homem da barriga, é muito difícil. Então, assim, acontece muito, tipo, eu amo meu filho, mas o amar mesmo, se apaixonar mesmo, acho que vem com cuidado, no dia a dia, é na troca, é você totalmente ver aquele ser e falar, você depende de mim, nesse momento eu dependo dele, que vira essa relação. Então o cuidado, ele constrói essa relação com o pai. Então,
Em 5 dias você não consegue cuidar, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, como construir uma relação, como colocar o pai nessa equação realmente de forma ativa, se não é Não foi permitido. permitido, exatamente, Não é não é permitido. permitido. E é tão Entendeu? egoísta isso, não permitir que um pai crie esse vínculo, né? Porque daí depois cresce e fala, poxa vida, eu queria ter participado mais, mas isso não me foi permitido. O senhor é comerciante até hoje e na época já tinha sua própria loja, fechou a loja ou falou, não, preciso trabalhar para trazer dinheiro para casa? Meu pai ficava e eu ia para casa e ficava mais tempo com ele. Ah, legal. Porque a mãe dele, o que ele falou é verdade. O pai estando perto, a mãe sente assim, bom, ele ama tanto quanto eu. Exatamente. Então eu posso agora tirar um cochilo. Se ele mexer no berço, eu me lembro que quando ele nasceu, tinha o tal de Moisés, né, que é um bercinho que põe do lado. A mãe dele dormia, eu tirava um cochilinho, e eu ficava acordado e eu punha o ouvido no narizinho dele, para ouvir se ele estava respirando e se a barriguinha estava mexendo. Entendeu? Então, é aquela coisa, a mulher sabe, ó, ele, o pai, ama tanto quanto eu. É uma segurança, Uma né? segurança. Porque assim, o mundo cai. O porpério, principalmente no porpério. Desesperador. O mundo para a mulher cai ali. Tipo, são muitas coisas para assimilar, são muitos hormônios, muitos novos papéis, e você não consegue raciocinar porque você está exausto, está cansada. E aí você, tipo, está numa função que até um dia atrás não era sua, que tipo, agora eu sou mãe, agora eu preciso amamentar, eu preciso estar acordada, eu não posso dormir, o meu filho precisa comer, eu preciso produzir leite. Ai, meu Deus, não vou produzir leite, meu filho vai passar. Muita água, não posso coisa. comer isso, aquilo outro. Exatamente. Tipo, Não, total. uma confusão. Eu, assim, não tem nem lugar de fala, porque eu não posso nem imaginar como a tão mulher se sente. importante. A Vi tá para ter o Ravi. Sim. Que mês que ele nasce? Novembro. Já tá aí, gente. Vamos passar por tudo de novo. Tudo de novo com uma neném. Que já tá lá. Entendeu? É uma coisa que a gente conversa bastante lá, porque é até um medo. Eu falo muito com a Vi, porque eu não sei. Medo. Eu não sei, por exemplo, eu me cobrando. Eu não sei se eu vou conseguir ser o mesmo na Lua, porque o mesmo Eliezer presente com a Vi, igual fui com a Lua com o Ravi, porque agora a gente tem a Lua na equação, a gente tem a Lua no coisa. Eu não posso deixar que a Lua sinta a diferença, entende? Porque hoje em dia eu e a Vi a gente divide. Daqui a mais um mês, a Vi não consegue pegar a Lua mais no colo. Então, tipo, por questões físicas. Quando o Ravi nascer, hoje em dia a Vi ela dá 100%, enquanto ela está em casa, ela dá 100% de atenção para a Lua. Então, ela preenche todas as lacunas. Então, quando eu não estou em casa, a Vi está, quando ela a gente nunca, é muito difícil estar os dois fora. A gente sempre está ali dividindo ali. Então, a Lua não pode, do dia para minha mãe estava aqui o dia inteiro comigo. Por que minha mãe não está mais comigo agora? Por que minha mãe não me pega mais? Por que minha mãe não brinca mais comigo? Por que minha mãe não toma banho mais comigo? Por quê? Porque a gente construiu isso com a Lua. Então, na falta da Vi, eu vou ter que preencher. Com certeza. E tipo, é uma conversa que eu tenho muito com a Vi, porque tipo, talvez eu não vou conseguir estar igual eu estive. E isso me incomoda, tá? Me incomoda, porque eu tenho medo também de faltar com o Ravi, porque é o filho que tá vindo. Não, gente, essa culpa é uma coisa de louco. Pro resto da vida, é uma coisa muito maluca. É muito louco, porque, tipo, mas eu não vou deixar a Lua também sozinha. Tipo assim, sem pai, sem mãe. Gente, entendeu? Muito difícil. Por quanto tempo? Tipo, a Lua é uma criança que ela precisa de atenção, precisa do pai e da mãe dela ali. Eu não vou poder deixar mudar a rotina dela. Então, do dia pra noite, meu pai não vai na natação comigo, a mãe não vai na música comigo, não vai mais brincar comigo, não vai tomar banho comigo, não vai mais fazer coraçãozinho comigo. Então, assim, eu vou preencher. Com então, certeza. Mas eu vou te falar uma coisa, o meu Vai ser uma marido loucura. veio com esse mesmo discurso assim, não, olha, a Tereza vai nascer, tá, ela vai fazer 1 aninho em agosto. E aí você pode deixar a Flora comigo. Gente, como que eu vou deixar a Flora com você? Eu me senti em falta. Sim, Então, assim, como assim? Eu vou ficar só com esse neném no colo, mas e minha filha, ela tá precisando de mim. Então, é uma coisa que vai ser tudo junto e misturado. Olha, isso que você faz é muito essa doido. É hora que a gente vai achar ali, né? Não, a receita só vai acontecer quando ele estiver aqui. Aí você vai falar assim, tá, agora vamos ver o que o bicho vai pegar. É muito doido. E ele falava, não, eu que faço a Flora dormir. Nunca fez. Ele pegou a missão de fazer a Tereza dormir e eu faço a mais velha dormir, porque ela não dorme com ele. Porque você passou 1 ano antes. 3 anos. Ela tem 4, a outra vai fazer 4. Então foram 3 anos de um Só negócio. não Você tinha acha como que do mudar. dia pra noite eu vou... Não, Não Flora, tem agora como. você...
É muito difícil. Mas você sabe que é uma pergunta que eu sempre faço para meus amigos que são pais, né? Quando a gente é mãe, vai num encontro de amigas, todas mães ou não, a gente fala muito dos nossos filhos. Então, porque fulano agora tá na época disso, ou agora Beltrano deu alergia daquilo, não sei o que lá. Vocês, como pais, vou começar com o seu Luiz. O senhor, quando era mais jovem, tava lá, tal, o senhor falava dos seus filhos na roda de amigos? Muito, muito, É, muito. Não, com os amigos, ou até dentro do meu comércio, do meu filho, porque ele foi criado em apartamento. sim. Então, nunca deu trabalho nenhum. Mesmo como criança e logo após, né, 4 anos, assim, nunca deu trabalho em nada, nunca. E a gente pegava, ele ia para casa do vô e da avó dele, eu levava. Então, até hoje eu falo, porque eu fico muito tempo longe dele, né? E me faz uma falta tremenda. Eu perdi meu pai. E alguns anos depois o Eliezer veio para cá. E aquela coisa assim, eu tenho ele agora, com a minha idade, eu tenho ele assim como o meu pai me tinha. Bom, se alguma coisa acontecer comigo, o Eduardo está ali. Sim. Se alguma coisa acontecer comigo, o Eliezer está do meu lado. Sim. Entendeu? Eu acho que é a ordem natural da vida, né? Chega um momento que os filhos acabam assumindo um papel de pais dos seus pais. Com certeza. Porque eu acho que é isso, é o cuidado, né? Cuidou, agora é hora de cuidar, porque vai Com ele envelhecendo. eu posso contar, entendeu? É Com aquela certeza. coisa, e é a mesma coisa. Eu, no meu serviço, eu estava ontem à noite, nós ficamos conversando, falando, assim, uma coisa absurda como as pessoas chegam para falar dele, e é emocionante, porque eu penso assim, poxa, valeu, né? Valeu. É mérito meu, nesse caso Mérito é da mérito... mãe, principalmente da mãe, né? Que a mãe dele exatamente, é dos muito dois. rigorosa. A mãe dele mesmo a gente separado, eu sempre falo para ele, olha, a sua mãe é primordial, ela te deu o lance da vida, que ela te deu a vida, Sim. ela te deu a vida, entendeu? Então, eu fico lá quando as pessoas chegam para falar dele, pô, como é que é bonito a relação do seu filho com a sua neta e com a esposa, ele defende a esposa e a família dele, e aquela coisa é gratificante de saber, bom, eu, enquanto estive com a mãe dele, eu defendi a mãe e defendia ele e a irmã, e eu acho que eu passei alguma coisa para ele. É gratificante, muito bom, muito gostoso isso para a gente pai, né? Com certeza. E a sua relação com... Agora, você só tem a Lua de neta? Só tem a Lua. Só. Agora vem o Ravi. Como que é a sua relação com a sua netinha hoje? Ó, ontem ela já começou a me chamar de vovô. Bonitinha. Entendeu? Que eu venho pouco aqui. Uhum. Então ontem a Vitória, minha nora, ó, é o vovô. Aí a minha esposa falou assim, fala que você é o vovô Dudu. Aí ela já chega, já faz coraçãozinho pra mim. E é gostoso, entendeu? Aquela coisa assim. Fala que ama o vovô, aí ela. Bonitinho. Coisa Aí linda. nós fomos passear ontem no condomínio, aí a Vitória veio, né? E ela pegou uma florzinha, aí a Vitória falou assim, dá uma flor pro vovô. Ela foi, pegou, me deu uma florzinha lá. Vovô, entendeu? Ela é muito carinhosa, muito gostoso. Ai, Muito que gostoso, É um muito bebê gostoso. delícia. muito amoroso, é muito carinhoso. Muito. E a gente fica repetindo muito, a gente gosta. Por exemplo, chama babá. Babá é babá. Papai é papai, mamãe é mamãe, vovó, vovô, titia. Sim. Para realmente ela deixar bem claro, para ela entender toda essa organização familiar, sabe? Que aquelas pessoas ali estão... A o que- função de cada A um. função de cada um ali, desde Exatamente. de nome, para não confundir, entendeu? Que a gente é meio também. Eu fui super contra babá. Na verdade, tipo, no começo, eu falei, não vamos ser babá. E aí falou, se a gente for ter babá, eu não vou trabalhar mais, Não, porque acabou. eu não tem consigo como. fazer tudo isso. Porque realmente era caótico, era tipo assim, vamos gravar uma publicidade. A publicidade de 15 segundos levava 3 dias para ser gravada, porque ligava a câmera, oi. Não, peraí, a Lua chorou. Uhum. Tudo bem. Aí voltou, esse aqui é o produto, Ixi, voltou. Então era assim, não, era caótico, não dava para fazer. Mas eu era contra porque eu tinha muito medo disso, porque com a babá lá em casa, eu tinha medo de... Como é que eu vou te colocar em palavras? Terceirizar o cuidado da sua filha. É isso. Tipo, E a babá criança- resolve, não e é a mesmo. criança achar que aquela é a mãe dela. Sim.
sabe? Aquela é Essa o que pai cuida de dela. mim. Exato. E tipo assim, essa pessoa que tá 100% o tempo todo comigo, full time comigo, ela é minha mãe, porque eu já vi isso acontecendo. No passado, né? Sim, Muitos amigos meus foram criados por babá e tinha babá mais como mãe do que a própria mãe, com certeza. mais do que o próprio pai. Então eu tinha muito isso. E aí eu tinha esse medo de se construir. Então desde o começo, ó, babá, babá, essa aqui é babá. E a Lua chama babá. Aí papai, mamãe, enfim. Mas eu acho que é muito interessante, né? Depois que a gente vira pais e mães, a gente percebe que, eu não quero babar, eu não vou dar nunca um desenho para minha filha ver, eu não vou deixar ela comer um docinho. Meu, acabou, entendeu? Tipo, não é bem assim. Na hora que esse romantizar é justamente o que a gente não quer nesse programa. Então a realidade é essa. Você trabalha de casa, a pandemia veio, trouxe um monte de gente pro home office. Criança, vai pra escola com 0 anos, vai ficar doente. E o que a gente faz, entendeu? Eu me sinto muito nessa coisa, mas aí a babá pode te abandonar do dia pra noite, aconteceu comigo. Nunca mais apareceu. E aí o que você faz? A criança é o seu principal, top. Sim. Só que as coisas têm que se variar. Eu até acho bem interessante, quem falou isso foi a Dani Junco, da Bit2Mami, que é uma empresa que conecta mães, tal, que não consegue entrar no mercado de trabalho. E ela fala, não adianta você falar que o seu filho é a sua prioridade. É óbvio que é. Mas tem dias que essa pirâmide tem que mexer. Então, eu tenho um programa hoje 9 horas da manhã. Eu preciso estar aqui. Então, Renan, cuida das meninas. A minha prioridade nesse momento É o é programa. chegar no programa, mas, obviamente, manter as minhas filhas saudáveis bem e com cuidados. Sim. Então, essa pirâmide, ela mexe conforme a vida vai passando e conforme, assim, se você parar de trabalhar, se eu parar de trabalhar, o que vai ser? Ela não vai comer o quê? Vai fazer o quê? Vai passear para onde? Sim. Então, essa coisa da gente ter que passar isso para os nossos filhos, para eles entenderem que o nosso trabalho faz parte da vida deles também, mas que não pode ser o alicerce de tudo. Que, tipo, o alicerce de tudo é todo mundo estar bem. Isso faz parte desse conjunto, certo? Eu acho que as redes sociais, ela traz muito isso, porque eu acho que a impressão que eu tenho é que as pessoas assistem as outras como se fosse uma novela. Exatamente. Né? Então, tipo, e esquece que aquilo é uma vida real. Então, essa questão de romantizar, tipo, nossa, mas por que você trouxe babá? Porque isso aqui é vida real, meu filho. Na vida real precisa, como é que, né? Por que você fez isso? Porque a vida é real. Mas você deu tela para criança antes dos 2 anos, porque a vida é É real. vida real. Então, eu acho, lá em casa, eu acredito muito no equilíbrio. Eu não acredito, tipo, nesse ponto que você falou, é impossível, não pode. Eu acho que não existe o não pode, sabe? Ou é inalcançável. Aprendi isso vivendo. Eu acho que tem que ser o equilíbrio. Tipo, Exatamente. a tela. Nós estávamos viajando nos Estados Unidos e a gente foi de Los Angeles para Las Vegas. A gente fez um caminho que era 9 horas. Como é que se mantém um bebê 9 horas numa cadeirinha? Gente, Vai fazer o quê? Nossa. Não tinha que fazer. Tipo, a única coisa que manteve ela lá pra gente conseguir fazer o trajeto, pra conseguir viajar. Viajar porque a gente queria viajar com ela. Sim. Era a tela. Lógico. Vai ter que botar a musiquinha pra ela ver, porque tipo, é o que vai interter ela ali naquele Lógico. momento. Porque Então, fica muito desgastante. A gente tem que se pôr no lugar da criança também. Exatamente. Imagina Lógico. ela presa com os braços, com as pernas, sem ver nada, porque ela fica virada pra cá, vendo um negócio preto por 9 horas. Não, Imagina gente. você. Não tem condições. Não. Então, assim, na prática é muito diferente da teoria, né? Então, assim, a gente tenta achar, eu acho que o equilíbrio é a coisa, igual, por exemplo, hoje em dia lá em casa, pra gente dar tela pra ela. Quando ela passa muito do horário dela de dormir, que ela não quer dormir, a gente desliga tudo, bota ali um Teletubbies que ela gosta, um negócio, e aí ela, tipo, ela relaxa, a gente bota um episódio, porque um episódio do Teletubbies é 15 minutos, Sim. 20 minutos. 20. Aí é ela mesma, tipo, acabou, ela já pega, já sai, já dá o bracinho pra dormir. Então eu acho que é um equilíbrio. Exatamente. Entendeu? Não é tipo dar autonomia para uma criança de 1 ano e 3 meses escolher o que vai assistir. É justamente escolher o que ela pode assistir, mas No momento, né, que no vai momento encaixar. que cabe, exatamente. Então é justamente isso, férias escolares, né? A Lu ainda não vai para a escola, mas a minha maior vai, e eu tive que pôr a minha pequena, porque, né, babá sumiu. Então foi a solução que a gente encontrou. Mas é justamente isso, tipo, olha, você vai para a escola, se você quiser voltar, assistir um desenho, tudo certo, porque senão a vida fica muito chata também, né? A gente precisa ter esse equilíbrio em tudo. E na escola agora você vai passar eu acho que todo mundo passa um grande desafio, porque você tem uma criação, né?
O seu filho você está criando seu filho de um jeito, você coloca na escola. Na escola você tem mais 30 crianças que são criações totalmente distintas da sua. Com certeza. E ela volta para casa com várias informações. Mamãe, fulano de tal fez isso. Como é que você vai falar para não? Ela vê televisão? Porque eu não posso ver a Patrulha Canina. Se ela vê, eu quero ter um caderno da Patrulha Canina, tem a roupa da Patrulha Canina. O que é Patrulha Canina? Eu quero ver Patrulha Canina também. Aí você vai falar para criança, você não pode ver Patrulha Canina, porque eu acredito que você não pode, só pode ver telas daqui a um ano. Daqui a um ano é muito complexo uma criança entender. Mas espera aí, minha mãe não quer deixar eu ver Patrulha Canina porque eu tenho que esperar um ano. O que é um ano na vida de uma criança, né? O que é um ano? A gente sabe o que é um ano, mas a criança não sabe. Vai falar daqui a um ano. Nossa só em um Senhora. ano você pode ver. Não, gente, minha filha fez aniversário, no dia seguinte ela perguntou, quando que é meu próximo? Eu falei, nossa, ferrou. Porque eu já escolhi o tema. Eu falei, não, então guarda um ano. E toda semana ela pergunta, tá chegando? Eu falo, vixe, vai demorar, é gente. complexo demais. É muito engraçado. É um desafio. Gente, eu adorei receber vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. O senhor, primeira vez na frente das telas, foi muito legal. Adorei a sua história, adorei a história de vocês. Muito obrigada. Continuem sendo ótimos pais, como são, e exemplo para essa geração que está aí cada vez mais participativa, cada vez mais ativa ali no parentar. Obrigadão. Obrigado. Obrigado a você. Adoramos. Né? Adoramos. Obrigada, gente. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Mês que vem tem mais uma edição do Na Volta a Gente Compra, todo mês tem, né? E sempre uns assuntos que com certeza te interessam. Até a próxima!